porque o relator do projeto aprovado do Senado e que deve ser apreciado na Câmara, espera-se, né, em breve, porque o aumento do teto do MEI de 81 mil para 104 mil é uma realidade esperada, né, pelo brasileiro e também das micro e pequenas empresas de pequeno porte. Hoje esse tema, inclusive, será atualizado na reunião do Conselho das Entidades que acontece daqui a pouco na sede da CDL aqui em Joinville. Nós estamos recebendo o relator desse projeto, o projeto já aprovado, inclusive pelo Senado, deputado federal Darcy de Matos, do PSD. Deputado, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, obrigado pela sua presença. Bom dia, Marquinhos, bom dia a toda a equipe. Eu voltei à Câmara e volto a ser o relator do projeto 108, que passou pelo Senado. Inicialmente, ele tratava do aumento do teto somente do MEI, de 81 para 144, autorizando a contratação de mais um empregado, que é fundamental, porque esses dias eu estive na Nova Brasília e fui numa lojinha que é MEI, e ela, como empregado, ela não precisa, como MEI, não precisa do contador. Agora ela quer crescer, quer contratar mais um empregado e aí precisa de um contador. Isso vai onerar em um salário mínimo, praticamente. Então, esse é um pleito muito antigo, mas o projeto, quando veio para a Câmara, na Comissão de Finanças, foi alterado, foi ampliado. Esse projeto 108 passou na CFT e foi ampliado também para as microempresas, que vai de 360 para 800, e para as empresas de pequeno porte, os pequenos negócios, de 4.800 para 8 milhões e 600. O teto do Brasil hoje de Santa Catarina é 3.600. Então, esse projeto passou na CCJ, eu fui relator, e ele está pronto para votar em plenário, Marquinhos. No ano passado, eu havia acertado com o ministro Paulo Guedes para votar imediatamente após a eleição. Como nós perdemos a eleição, travou o projeto. Claro que o governo de esquerda, ele visa mais a arrecadação, ele trabalha mais no sentido de fortalecer o poder público, infelizmente, e não o empreendedorismo. Mas nós estamos tratando com o presidente da Câmara, com os líderes, e nós precisamos pautar esse projeto esse ano. Ele está pronto para votar em plenário. Esse é o plano A. Caso não seja possível, eu já tratei com a minha equipe e eu vou colocar uma emenda no projeto de lei complementar que está vindo do governo, que vai tratar das alíquotas na reforma tributária. Esse é um plano B. Então, de um jeito ou de outro, o plenário vai ter que tratar desse tema. E esse tema no plenário passa que é uma bala. Passa fácil. Por quê? Porque são mais de 30 milhões de MEIs e microempresas que estão paradas, que querem crescer e não podem crescer, porque se crescer, desenquadram e passam a pagar uma alíquota maior. Faz 15 anos que não se mexe nesse teto, Marquinhos. Isso é um absurdo. Aqui em Joinville tem mais de 40 mil MEIs, microempresas. Quase 60, já chegando o número atualizado. Quase 60. Quem segura a economia do Brasil são os pequenos negócios. Não dá para falar em crescimento se não prestigiar, se não valorizar os pequenos negócios que sofreram muito na pandemia. Muitos desapareceram. Então, a gente está tratando através da Frente Parlamentar, em Brasília, em contato com o Ministério da Economia. Agora, foi criado o Ministério das Microempresas e esse tema tem que andar, vai andar para o bem dos pequenos negócios de Joinville, do Estado e do Brasil. Como o senhor bem citou e explicou, se não for para aprovação, enfim, o senhor vai entrar com a emenda. Agora, a pergunta que lhe faço é, qual é o prazo para que o senhor aguarde para que entre com a emenda se não for aprovação? Porque, assim, esses empresários que o senhor acaba de citar não podem esperar mais, né, deputado? Não dá para esperar. Eu fui no ano passado num restaurante aqui em Joinville para almoçar e falou, olha, eu não estou servindo mais almoço, só janta. Eu falei, por quê? Ele falou, porque se eu servir almoço, eu vou desenquadrar. Aí eu saio do enquadramento de microempresa e vou para a empresa normal. E aí a tributação aumenta de forma significativa. Então não dá para esperar mais. Nós estamos mobilizando o Brasil, as entidades, a FAMPESC de Santa Catarina, que é presidida pela Rose Dedequim, é muito forte. Aqui é a CDL, a JORPM. Então nós precisamos ampliar a mobilização. O governador Jorginho sempre trabalhou muito esse tema, ele concorda também. Tem alguns governadores, ano passado o assunto quase foi pautado, a gente levou para o colégio de líderes
E aí teve 2 estados que reclamaram, governadores de estados deficitários, né? Que nós pagamos a conta deles, porque a gente manda para Brasília, Santa Catarina, 100 bi por ano, volta a 10, o que é um grande absurdo. E aí eles, mais uma vez, reclamaram, né? Ligaram para os líderes, enfim. Mas esse tema é um tema fundamental, porque através das micro e pequenas empresas, a gente gera mais empregos, a gente faz distribuição de renda, né? Porque as grandes empresas, Marquinhos, nada contra, é fundamental. Mas quantos empregos tem, por exemplo, a BMW aqui em Araquari? Ela é uma grife, é importante para nós, mas deve ter 500 empregos, 450, né? Agora você vai numa padaria, por exemplo, aqui, uma padaria em Joinville, tem 100 empregos. Então essa área de serviços, pequenos negócios, eles precisam crescer, eles precisam aumentar. E esse teto de 3.600 é muito pouco, né? Isso é muito pequeno. Então, nós precisamos tocar isso e, se Deus quiser, vamos tocar. O senhor pretende apresentar a emenda ainda este ano, caso não vá... Essa emenda, ela tem que ser apresentada no momento que for discutir os projetos de lei complementar que vão regulamentar a reforma tributária, né, a alíquota, transição, IVA, e quando for tratado da alíquota, eu faço essa emenda. Mas eu tenho esperança de que nós vamos conseguir pautar esse projeto em plenário ainda esse ano. Isso pode votar numa noite, porque ele está pronto para ir ao plenário, Marquinhos. O senhor falou sobre a reforma tributária, né? Quando foi votada na Câmara, o senhor ainda não tinha retornado, né? A Câmara dos Deputados, enfim. E qual é a avaliação que o senhor faz, né, do texto que temos até agora? Marquinhos, veja bem, então a reforma tributária, ela não é um projeto do governo. O governo tentou se apropriar desse projeto, que é bom. Tanto é bom que passou com 380 votos contra 130, né? E não é um projeto de esquerda, do centro, de direita, é um projeto de Estado. Porque 147 países já fizeram a reforma tributária e tem o IVA, o Imposto de Valor Agregado. O nosso sistema, ele é muito arcaico, ele é muito antigo. Ele não consegue tributar, Marquinhos, a nova economia. Qual é a nova economia? Airbnb, Google, Netflix, telemedicina. Estamos perdendo receita. Em tempos de chat GPT, de inteligência artificial, nós precisamos voar, nós precisamos ir adiante. Então o projeto passou, mas o que passou na Câmara e está no Senado? Passou os limites, passou o arcabouço geral. Agora, o IVA, a transição, o fundo federativo, as alíquotas, isso tudo vai ser tratado em projetos de lei complementar posteriormente. Então, o que interessa muito a nós, ao dia a dia das empresas, exatamente é esse novo debate que vai ser travado esse ano ou ano que vem. Então vou dar aqui alguns motivos que é importante para fazer a reforma tributária, que já é fato, porque já passou. Primeiro, são milhões de resoluções e leis que diz respeito aos tributos nos municípios e estados na União por ano, não é? Então isso se torna muito complexo. O Brasil gasta 1.500 horas por ano, as empresas, para cuidar desse arcabouço tributário extremamente complexo. O Brasil é o país que cobra a maior carga tributária do mundo, mas não entrega, porque a Alemanha também tem uma carga tributária, por exemplo, altíssima, mas ela entrega. Quando se precisa de um hospital bom, você tem, de uma boa faculdade você tem, de uma boa rodovia você tem. O Brasil cobra, mas não entrega de volta para a população. Mais do que isso, a reforma, ela tem que ser justa. Por quê? Porque hoje ela está muito injusta. Hoje nós tributamos 30% o consumo e 22% a renda. Nos Estados Unidos é exatamente o contrário, né? Ela tem que ser mais transparente, porque você não sabe quanto custa um produto por causa da guerra fiscal. E ela tem que ser mais simples, porque com o imposto único vai se simplificar tudo. Hoje está muito complexo. Nós gastamos muito para promover o recolhimento. Então, a reforma tributária, ela é fundamental, porque eu vou falar sobre esse tema hoje lá na Associação Empresarial de Guaramirim. Não mexe no simples, né? Ao contrário, a gente preserva e vamos tentar nela, se até lá não conseguirmos votar o 108, fazer essa emenda. Então a reforma tributária, ela vai fazer com que o Brasil possa ser mais competitivo com os demais países numa economia globalizada. Então ela vai andar. Agora, ela é perfeita? Não existe reforma perfeita. A reforma tributária, como disse lá um especialista, é como se a gente for reformar a casa morando nela. Ela tem 10 anos para se consolidar.
ela vai aos poucos sendo adequada. Agora tem um dado importante na reforma tributária. Nós pagamos a conta de outros estados. Na reforma tributária foi autorizada a criação de 2 fundos de desenvolvimento do Sul e do Sudeste. E nesses fundos que só tinha no Nordeste, nós vamos poder colocar um pouco mais de dinheiro desses 100 bi que a gente manda para lá, nos fundos, para fazer grandes obras aqui em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Então esses fundos do Sul é uma luz no fundo do túnel para a gente resgatar um pouco mais de dinheiro lá de Brasília para Santa Catarina. Deputado, agora uma dúvida, né? A gente já ouviu aqui nesse microfone aqui da Jovem Pan Joinville uma preocupação em relação ao texto atual da reforma, que é o seguinte: o texto atual acaba beneficiando, por exemplo, a indústria, mas o pequeno empresário, a empresa de pequeno porte, tem lá umas características que não são muito benéficas do texto. É a mesma leitura que o senhor faz também nesse momento? Assim, Marquinhos, a preocupação é com a área de serviços. Certo. Por quê? Porque a indústria se acredita, o serviço não se acredita. Mas senador e deputado não vota contra a base, não vai votar contra os serviços, que os serviços hoje está mais forte do que a indústria. Em Joinville, por exemplo, serviços no Brasil cresceu muito nos últimos anos e vai crescer muito mais porque a indústria ela se automatiza. Eu dei o exemplo da BMW, por exemplo, com uma grande panificadora de Joinville, né, que tem 1/4 de funcionários de uma indústria, por exemplo. Então, isso vai ser adequado. Nós não vamos onerar a população. Chega de novos impostos. Tá certo? Agora, veja bem, a alíquota por enquanto nós vamos, a reforma tributária ela se moderniza, ela simplifica, ela dá transparência e ela faz justiça, porque essa reforma trata do consumo, não trata da renda. Certo. A renda virá ainda lá adiante, uma outra reforma. Claro que o governo já mandou a taxação das offshore, que é quem tem dinheiro lá fora, o que é correto. Nós temos, a reforma vai taxar jato, lancha, iate. Isso não é justo? Claro que é justo. Por que o milionário não tem que pagar? Você paga de um carro que custa 10 mil, IPVA, o cara de um iate que custa 50 milhões não paga. Quer dizer, isso é um absurdo. As 3 reformas estruturantes do Brasil são fundamentais, Marquinhos. Senão nós não vamos a lugar nenhum. A previdenciária que fizemos, a tributária que estamos fazendo e a reforma administrativa, que eu sempre defendi, que é exatamente para enxugar o poder público, para daí ter uma sobra de dinheiro para mexer, para diminuir a alíquota, né, mais adiante. Agora, a cesta básica vai ser isenta. Isso é fundamental. Quais os produtos, deputado Darcy de Matos? Não sei se vão ser 40, 50 ou 100. Isso nós vamos tratar no projeto de lei complementar. Mas é um grande avanço. E os benefícios fiscais? Eles vão cair em 10 anos. Mas só terão benefícios fiscais quem? As empresas, as cooperativas e as empresas que terão um viés ambiental. Mas, por exemplo, doação de dinheiro para entidades sociais religiosas não vão pagar mais imposto. Doação de dinheiro ou patrimônio para entidades científica e tecnológica vão ser isentas. Quer dizer, então tem uma série de avanços na reforma tributária. Tanto é que ela passou com maioria absoluta. Agora, ela não é ideal, mas a gente precisa ir adiante e precisa aperfeiçoar ela desse prazo de 10 anos. Muito bem, deputado, a grande pergunta é se a reforma administrativa sai ainda nesse governo, mas esse assunto é pauta para outro momento. Queria falar um pouquinho sobre política com o senhor. PSD pode fazer uma dobradinha aí com o Novo nas eleições municipais? Sim, é possível, tudo é possível. Eu perdi a eleição para o prefeito Adriano, você é prova disso, não fiz uma crítica sequer ao governo, porque se o menino ganhou, eu sempre brinco, ele tem que tocar a cidade. Eu quero o bem da minha cidade, como eu quero o bem do Brasil. Eu votei no Bolsonaro, ajudei, eu sou de centro-direita, mas perdemos as eleições, então eu não quero incendiar o Brasil, eu quero que o Brasil ande. Né? Claro que aquilo que for ruim que vem do governo, eu vou votar contra, essa pauta ideológica principalmente, mas, por exemplo, o projeto Desenrola contra o juro rotativo do cartão de crédito que veio do governo, por que eu vou votar contra? É um projeto bom, vou votar favorável. Então não fiz nenhuma crítica aqui ao prefeito, o prefeito está indo bem, o prefeito Adriano, é correto, é aberto ao diálogo, é trabalhador, é empreendedor, está se destacando no Brasil, por que não ajudá-lo? E ele que nos procurou. Ele foi humilde em me visitar, em procurar o PSD. E até porque nós não sabemos quem são os demais candidatos. Eu fui procurado somente por ele, não fui procurado por ninguém. Então ele é um bom prefeito,
tivemos já boas reuniões com a cúpula do PSD de Florianópolis e com certeza, se está indo bem, tem que continuar. Então tem grandes possibilidades, falta sim alguns detalhes, mas tem grandes possibilidades de nós apoiarmos o prefeito Adriano na eleição do ano que vem, até porque eu não sou mais candidato a prefeito, eu sempre brinco, eu já tô velho para ser prefeito e ganhei o primeiro turno na eleição passada e perdi o segundo, fiquei um pouco desanimado, então vou continuar trabalhando por Joinville, por Santa Catarina, lá em Brasília. O PSD poderia oferecer um vice nesse Não, essa possibilidade não tem segredo, não há, nós tentamos, mas o Adriano foi muito correto com a gente, disse, olha, eu não abro mão da minha vice, da Regiane, que é uma menina bacana, né, empreendedora, uma ótima vice, e aí nós dissemos, então filia a Regiane no PSD, estou contando tudo aqui no dia de falar isso, né? São os segredos lá da conversa, mas não tem nada de errado, é uma conversa aberta e republicana e sincera. Ela recebeu esse convite já, não? Não, mas aí o Adriano já foi logo dizendo, o Adriano é muito reto, falou, não dá, não troco e não dá para ela se filiar, ela vai ficar no meu partido, no Novo, então tá tudo certo, a gente vai se entender com certeza. E há um alinhamento também para o PSD apoiar o Novo lá em Blumenau. Né? Então essa conversa ela já houve de uma forma conjunta Joinville e Blumenau. Então eu tenho certeza que o prefeito Adriano vai se reeleger porque está fazendo um bom governo, tanto voltado para o centro quanto para os bairros. Claro que tem que corrigir algumas coisas, né? Ninguém é perfeito. A arrecadação está caindo, estamos numa crise econômica global, mundial, nacional, por causa da guerra, por causa também da mudança de governo, causa uma certa insegurança, né? Um governo de direita entra um governo de esquerda, os investidores param de investir. Mas a gente vai retomar isso e eu tenho certeza que o Adriano vai estar fazendo um bom governo e vai se reeleger. Nessa dobradinha Novo e PSD, então o PL ficaria fora. Olha, como disse a você, eu não sei quais são os candidatos, né? Se tem candidato, eu fui procurado pelo Adriano, o PSD foi procurado pelo Adriano, então eu tenho uma relação muito forte com o governador Jorginho, que é um grande governador, que vai fazer um grande governo, né? Mas esse assunto não foi tratado com o PL vai ter candidato, quem é o candidato do PL? Oficialmente nós não sabemos, né? Agora o que eu sei é que e tudo é possível até que o PL, quem sabe esteja com o prefeito Adriano, por que não? Eu tenho visto uma relação muito boa do governador Jorginho com o prefeito Adriano, né? Eles têm uma boa sintonia. O governador Jorginho está ajudando Joinville, né? Da primeira vez na história que vai repassar, não sei se já repassou aqui, parte da Folha do São José. Sim. para Joinville. Isso aí é um fato relevante. E outras obras que ele vai fazer, então, lá adiante vamos se acertar e vai dar tudo certo se Deus quiser. Estamos a um ano, né, das eleições municipais, né? Falta tempo ainda, né? Esse acordo de quem vai ser, como é que vai ser, vai acontecer lá em julho do ano que vem. Então como diz o Caboclo, vai passar muita água por baixo da ponte. Deputado Darcy de Matos, do PSD. Deputado, obrigado pelo bate-papo, sempre esclarecedor ao ouvinte. Daqui a pouco tem uma reunião, né, com o pessoal aí da Comac, CDL, para justamente falar desse assunto que o senhor já adiantou. Marquinhos, um fato importante, agora, com o novo governo, com o novo ministro da infraestrutura, está havendo uma repactuação da questão das concessões. Isso é muito bom porque abre a possibilidade de mais obras. E eu e o senador Esperidião Amin estamos tratando de trazer o presidente diretor da NTT aqui em Joinville, ou vamos fazer uma audiência lá, o prefeito Adriano, com as entidades empresariais, para tratarmos aqui das marginais da 101, porque nós queremos a marginal de Piraberaba ao trevo de Jaraguá. Enfim, nós queremos toda a marginal e é possível fazer toda ela em toda a concessão. E por quê? Porque a primeira obra foi a obra de Florianópolis, do contorno viário, que levou todo o nosso dinheiro, mas era necessário. Tem a segunda, que é na região de Itajaí, e a de Joinville. Nós queremos colocar na pauta de prioridades.